você, boa tarde, saudação, saravá para quem é saravá, aleluia para quem é de aleluia, wassalamu alaikum para quem é de assalamu alaikum, axé para quem é de axé, osana para quem é de osana, e nós aqui, à distância de um clique. Você aí, e eu aqui, nós, debruçados nas janelas do YouTube para um dedo de prosa. Minha gente querida, hoje eu vou falar um pouco sobre os demônios que aparecem nas igrejas de crente. Bom, uma das igrejas pioneiras no Brasil em entrevistar o demônio é a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Essa prática eu já conheço ela há mais de 30 anos, né? Eles entrevistaram o capeta, o carangueão, o capiroco, o cão. Então eu escrevi aqui no papel, eu vou reproduzir para vocês um bispo daquela igreja, né, entrevistando o capeta. Então o bispo, um rapaz baixou lá o capeta nele, o carangueão, e o bispo chegou e perguntou: quem é você? O capeta respondeu: Lucifer. Aí o bispo perguntou: quer dizer que você é o mais forte? Hein? É o mais forte? Respondeu o capeta: aqui não. Aí o bispo perguntou: me diz uma coisa, quem é você? Quem é o chefão? Quem é o mais forte? É você? É? Respondeu o capeta: não, aqui não. Aí o bispo continuou: quanto tempo você está aí dentro do corpo dele? Respondeu o capeta: 3 anos. O que eu sei, não é você, o que você tem feito com o corpo dele? Respondeu o capeta: ele está doente. Doente de quê? Onde? Aí respondeu o capeta: olha, ele está com caroço. Onde é o caroço? Aí o capeta pôs a mão no pescoço do rapaz. O caroço na garganta. Aí o capeta falou: ele vai ter que operar. Aí o bispo perguntou: quantos são que estão aí com você? Aí o capeta falou assim: olha, eu tenho muitos, tem muitos comigo. Quantos? 77 mil. 77 mil capeta, só do rapaz. 77 mil capeta, né? Aí o bispo falou: ah, mas você fez as contas rápido, hein? Aí o capeta respondeu: eu sei os meus subalternos. Oh, minha gente, os capetas que baixam na igreja do Universal do Reino de Deus, eles, antes deviam ter primeiro passar por algumas aulas de língua portuguesa, né? Que os capetas lá não sabem falar português. Os Exus muito menos, né? Eu vejo cada pombagira que baixa lá no terreiro, na Igreja Universal, nos cultos, né? As pombagiras que não sabem nem falar português. Pombagira fala: nós foi, nós vai. Os capetas, né? Os demônios. Quantos demônios tem aí? Ah, nós somos muito. Nós vamos matar ela. Nós vamos matar ela. Então, a primeira coisa, vamos ensinar essas capetadas a falar português, língua portuguesa corretamente? Bom, muito bem. Então, minha gente, eu quero dizer para vocês que nem nessa igreja, que ela é pioneiríssima em fazer entrevistas com o capeta, e depois aliou-se a ela outras igrejas com a ideia, né? Porque, na verdade, a história da IURD, uma igreja que começou lá num pequeno, digamos, numa pequena loja, uma pequena casa, e ela se expandiu muito bem. Mas só que alguns parasitas, digamos assim, que também foram criados no seio da IURD, ramificaram para fora dela, né? Nós temos exemplo de um apóstolo que saiu dessa igreja e está superando ela, inclusive, está colocando ela no bolso, né? Que é o apóstolo Valdemiro, né? O indivíduo é fera mesmo, o cara tem o dom da palavra, o cara arrebenta, né? O cara, ele ganha no grito. Então o cara, ele desce no meio daquele povão de helicóptero e ele é o cara.
ok? Tem saúde também, né? Tem boa saúde, ao pé que o nosso veterano Edir Macedo deve estar certamente gozando de boa saúde, mas a idade não perdoa ninguém, né? Eu acredito que em pouco tempo ele vai fazer uma visita secular além túmulo. Mas pronto, Deus abençoe que ele viva cá há muitos anos, esteja no meio do povo há muitos anos, que ele, quer queira ou não, essas figuras acabam fazendo parte do enredo da história do Brasil, ok? Assim como o Silvio Santos. Vocês não pensam que Silvio Santos também, a história de Silvio Santos, né? Ele com o baú da felicidade, aquele carnê, eu lembro que minha mãe pagou aquilo muitos anos, com a esperança de um dia rodar o peão da casa própria, que nunca rodou. E ele lá, de vez em quando sorteava lá uma empregada doméstica, levava no programa dela, e na hora de rodar o peão da casa própria, ele fazia uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. A senhora está em dias com o carnê do baú? E o que é engraçado, às vezes aparecia, parece que era tudo programado, né? Às vezes era sorteado uma qualquer, né? Aparecia lá uma doméstica, uma senhora era sorteada, né? E levava o carnezinho na bolsa. E eu perguntava, a senhora está em dias com o carnê? Ela dizia, não estou. Mas eu até acredito que aquelas pessoas que não estavam em dias com o carnê eram pessoas que eles talvez pagavam, programavam para fazer aquilo para quem estivesse vendo a televisão, assistindo, falar, opa, vou pagar o meu em dias, que de repente eu posso ser sorteado. Mas o fato é que o empresário Silvio Santos fez fortuna com essa ideia do carnê, do baú, o baú da felicidade, que felicidade nunca trouxe, pelo menos para minha casa nunca trouxe nenhuma, e pelo contrário, minha mãe pagava aquele carnê com todo sacrifício, e no fim, quando pagava o carnê, ia lá numa loja, que existia uma loja, não sei se ainda tem, e comprava lá uns produtos de quinta categoria, caro, e ficava por isso mesmo, e só alegria, né? Muito bem. Então, a exemplo desse empresário, os pastores hoje, só que os pastores é melhor ainda do que o Silvio Santos, porque o pastor, por exemplo, lá da igreja, eu não vou falar nome não, um pastor aí de uma determinada igreja, melhor assim, de uma determinada igreja, ele inventou o carnê do dízimo. Muito bem. Tem carnê para quem dá 100, 200, 300, até 1000, carnê até de 1000. Bom, é o carnê do dízimo. A vantagem desse carnê é que depois ele não tem que vender liquidificador, panela de pressão, micro-ondas, igual o Silvio Santos fazia com o povo dele, né? Que o povo abestalhado, naquela esperança de ganhar, de ir para o programa, né? Rodar o programa, rodar o peão para ganhar a casa própria, o carro, o povo abestalhado ia pagando aquele carnê, depois comprava aquelas bugigangas dele. Muito bem. O tal apóstolo, né, ainda foi mais inteligente, igual o carnê dele não requer. Ele não tem que vender panela de pressão, liquidificador, bugiganga nenhuma depois para justificar o carnê que as pessoas vão pagar, né? Agora as pessoas têm que fazer conta com Jesus. Jesus está lascado, lascado mesmo. Que o dia que ele chegar aqui na terra, ele se prepare, que a conta dele está alta. O carnê que o povo... Então, minha gente, povo, né? Essas pessoas tornam-se mitos e passam a fazer parte do quadro, do cotidiano brasileiro. Ok? Silvio Santos será eterno na lembrança do brasileiro, né? Deixou uma obra, que eu nunca vi a obra dele, mas deve ter deixado uma obra engraçada e deixou, enfim, ele construiu a sua história e deixou história. E está aí, ativo, lutando e mostrando mesmo o seu valor. Muito bem, faz parte do cotidiano da nossa história. O senhor Bispo Edir Macedo, né, quando ele for brevemente, eu acredito que ele será chamado para um dedinho de prosa com o patrão celestial e pronto. Também é um homem que quando ele passar para o andar de cima, né, ou de baixo, não sei, quando ele passar para o outro plano,
nada apaga a história desse homem. Se ele foi corrupto, cabra safado, vigarista, não interessa. Ele é membro da história do Brasil. E isso é fato. A única coisa real é isso. Que nada apagará da história a existência de um homem chamado Edir Macedo, o senhor bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Nada apagará da história um homem que está escrevendo a sua história, bem como o senhor Edir Macedo ainda está escrevendo os capítulos finais da sua história. Temos também o senhor Valdomiro, né, o apóstolo, né? Não sei apóstolo de quem, como é que Cristo foi nomear esse homem. Bom, apóstolo, mas não se espante não. O Brasil tem uma mulher, que se auto-intitula Apóstola Sol. Qual é o apostolado dessa mulher, gente? Com que autoridade? Para já é assim, eu acho que púlpito de igreja, ou pregar o evangelho, é coisa para macho, não foi feito para mulher, não. Mulher tem que saber reconhecer o seu lugar. Mulher lá na plateia, mulher lá limpando a igreja, preparando. Quem fala alto numa igreja deve ser o homem, o pastor. Igreja que mulher prega lá em cima, não dou credibilidade nenhuma, porque mulher não tem moral para pregar o evangelho. Isso eu sei que não tem, que não foi feito. Mostra-me na Bíblia que existia mulheres pregando o evangelho. Muito bem. Constrói também a sua história. Louca, desvairada, mas não interessa. Fará parte da história, do enredo, da historiografia do Brasil. O que acontece? Nós começamos por narrar a história dos Exus que não sabem falar português, pombogira que não sabem falar português. Então eu queria dar uma dica para esses pastores da IURD, até os pastores lá também da Mundial, dessas outras igrejas assim, menos afamadas. Tem uma aí que está arrebentando a boca do balão, que eu não sei como é que chama, mas aquilo ali diz, ele faz um programa que chama o Show da Fé. Bom, o cabo é meio manhoso assim, fala manso. Esses cabos que falam mansinho assim são mais perigosos ainda. Mas enfim, não cheira nem fede para mim. Mas essas pessoas que eu citei, gente, deviam ensinar primeiro os Exus deles, as pombogias, a falar português correto, para não dar tanta gafe. Né? Um indivíduo incorporou um suposto demônio, um jovem, né, numa dessas igrejas, e o pastor entrevistando, onde é que você vive, demônio? Ele fala, eu vivo aqui perto, na igreja mundial. Então esses demônios também não sabem, nem conhecem uma coisa chamada ética, ok? Então vamos ensinar a capetada toda, pelo menos trabalhar para que faça um bom espetáculo, porque tudo isso que se acontece na Universal há décadas são apenas espetáculos. Hipnose, ok? Assim como recentemente eu vi um vídeo, esse pastor até, se eu não me engano, ele até foi preso sob acusação de cometer alguns crimes, não sei se já está solto, mas caiu sobre ele uma acusação de abuso sexual, ok? Mas eu vi o indivíduo, gente, ele foi num presídio e mandou que os presos se colocassem todos em fila indiana, ok? Aí o doidão pegou o paletó dele, foi passando o paletó dele assim, e o povo caindo. Presta atenção, minha gente. Abra os olhos. Deus não é uma chacota carnavalesca. Ensine os vossos Exus e pombagiras, demônios e a capetada toda a falar português primeiro, para que faça um bom show, ok? Amém?